por que eu invisto em maconha. Sim, você não entendeu errado. Eu invisto em maconha e de forma 100% legalizada. Hoje é a primeira vez que eu vou contar sobre um investimento pessoal que eu tenho. Eu vou falar sobre uma indústria ou segmento onde eu enxergo muito potencial de crescimento, que é a indústria da maconha ou cannabis. Eu sou Marina Luz e este é o canal Mais Dinheiros pra você. E hoje vamos falar de investimentos alternativos. Se você gosta do assunto, já se inscreve aqui no canal para não perder nada, porque ainda vamos trazer muitos outros vídeos sobre este assunto. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero contar uma experiência pessoal para vocês. Quando eu comecei a investir em Bitcoin, e eu falava em Bitcoin, muita gente fazia piada comigo. Eu tinha um colega, por exemplo, que dizia que encomendas da Darknet era só falar comigo, como se eu tivesse envolvido em alguma atividade ilícita. Chegou ao ponto de um chefe vir falar para mim que ia precisar consultar o RH do banco para saber se funcionários podiam investir em Bitcoin. Tamanho era o preconceito e o desconhecimento sobre o assunto. Teve também um episódio em que eu perguntei para o professor de um curso de engenharia financeira que eu estava fazendo se eu podia fazer o trabalho de modelagem econométrica com dados de criptomoedas em vez de ações. Ele me respondeu que Bitcoin era uma porcaria e cedo ou tarde iria sumir. Ele tinha certeza disso e que não queria saber desse assunto na matéria dele. Eu acho esse tipo de postura muito absurda. Porque se você é uma pessoa minimamente antenada ou trabalha no mercado financeiro, mesmo que você não acredite na ideia, que você não invista em Bitcoin, você tem que entender o que está acontecendo. Porque negar o Bitcoin é meio que negar uma realidade. Não importa se você acredita ou não na ideia ou no ativo. O fato é que tem pessoas negociando esse ativo. Se tem pessoas negociando, é um mercado que precisa ser estudado, até para se entender os riscos e possíveis desdobramentos daquilo. Foi então que eu percebi a importância de ser curiosa, de manter a mente aberta, sem preconceitos e de estar sempre antenado às tendências internacionais. E graças a Deus sou uma pessoa muito curiosa e muito open mind. E maconha é um assunto polêmico, mas está rendendo muito assunto na imprensa internacional. E é preciso ficar de olho. Em 2020, a indústria legal de cannabis faturou mais de 24 bilhões. Não é de se ignorar. Muitos estudos indicam que a cannabis pode contribuir no tratamento de doenças crônicas, como Alzheimer, Parkinson, epilepsia, depressão, insônia, diabetes, esclerose múltipla, efeitos analgésicos e a lista vai longe. Além de produtos estéticos, como viraram modinha nos Estados Unidos, creme para acne, para rugas e etc. Pelos estudos, a cannabis faz milagres. Os mais entusiastas dizem que ela representa para a medicina do futuro o que foi a penicilina no passado, ou seja, uma verdadeira revolução. Então hoje, quando eu penso em um mercado consumidor de cannabis, minha aposta não é no mercado recreativo, e sim no farmacêutico. E é por isso que eu considero o setor um dos mais promissores para o longo prazo. Tendência mundial para a legalização. A falta de regulação e a proibição dos governos fazem com que o mercado seja muito volátil. Por que isso acontece? Porque normalmente a regularização e a flexibilização acontecem aos poucos. No começo, é difícil para as empresas envolvidas no setor conseguirem crédito em banco, entre outras demandas para viabilizar o negócio. Mesmo que o país em questão já tenha legalizado o uso de forma parcial ou integral. Mas aos poucos o mercado vai se ajustando e a regulação vai acompanhando as demandas. Enquanto isso, o mercado tem seus altos, conforme saem notícias positivas, e baixos quando as expectativas não são correspondidas. Mas a proibição, em muitos países, é um ponto que eu enxergo como oportunidade de negócio, porque o mundo está caminhando em direção à legalização e abertura de mercado de cannabis.
impulsionada principalmente pela franca expansão do seu uso medicinal e pelo fracasso da maior parte das políticas de contenção do narcotráfico. E estar exposto nesse mercado antes das regulações é uma forma de estar na vanguarda e de potencializar eventuais ganhos futuros. E cada vez que um país diferente dá sinais de flexibilização, a indústria ganha força. Porque assim, proibido já é em muitos países. Não tem como proibir de novo. Então eu só enxergo um caminho, ou fica como tá, ou flexibiliza. Terceiro motivo, China e sua estratégia de vanguarda. A China lidera silenciosamente o cultivo, o processamento, a manufatura e as exportações do cânhamo, indicando uma forte tendência mundial do uso da matéria-prima para diversas finalidades. A China colocou a maconha em patamar de commodity. A China não planta mais um pé de soja, importa tudo do Brasil, mas planta milhares de hectares de cânhamo. Só para você refletir sobre isso. Coloca cânhamo no Google para ver os resultados e o que é e para que serve, para você entender sobre o que eu estou falando. Existem 3 formas de exposição ao mercado de cannabis sendo residente no Brasil. Primeira, ações de companhias que têm receitas provenientes da indústria de cannabis. Estados Unidos, Canadá e Reino Unido lideram o mercado. Hoje, são mais de 100 companhias com receitas vinculadas ao setor de cannabis e de capital aberto, como a Afria e a Tilray. Nos últimos anos, o acesso ao investimento em empresas internacionais ficou muito mais acessível para o investidor comum. E exposição ao setor também pode fazer parte de uma estratégia de internacionalização do seu portfólio. 2. ETF. ETF é uma forma de se expor ao setor de forma mais pulverizada, diversificando riscos. 2 exemplos de ETF atrelados ao setor são o MJ e o IOLO, ambos com uma cesta composta por mais de 30 empresas dos mais variados setores, cujo faturamento estão ligados diretamente à indústria de cannabis, em pelo menos 50%. Mas, para investir em ações ou nesses ETFs que eu mencionei, você vai precisar ter conta em uma corretora americana. Terceira e última forma, fundos. No Brasil, existem 3 fundos que podem funcionar para o investidor que está interessado no setor e não tem familiaridade com investimentos através de corretoras estrangeiras. 2 são da gestora Vitrio e 1 é da XP Investimentos. O Vitrio Cannabidiol investe em empresas do setor de cannabis nos Estados Unidos e no Canadá. No entanto, é voltado para investidores qualificados, ou seja, que têm mais de 1 milhão em investimentos ou que são certificados. O Cannabidiol ativo investe 20% no setor e outros 80% em CDI, ou seja, é bem mais conservador, e o investimento mínimo é de R$1.000. E o terceiro é o Trend Cannabis Multi, que é o fundo da XP. Tem um valor inicial de investimento de apenas R$100 e é um fundo que investe de maneira passiva no ETF MJ. E esse fundo é redeado. O que significa ser um fundo redeado? Significa que o fundo busca minimizar o impacto cambial do investimento. Quero contar para vocês uma técnica que eu uso na hora de investir. Eu sempre busco por críticas bem fundamentadas sobre aquele ativo e opiniões contrárias à minha. Porque quando a gente acredita muito em um ativo, acabamos aceitando, escutando opiniões apenas que corroboram com a nossa ideia original. Esse tipo de atitude pode fazer com que você minimize riscos. Um grande risco que eu passei a enxergar nesse investimento é a dificuldade em saber quais empresas vão se firmar no segmento. Muitas empresas atuantes no setor tendem a desaparecer antes que a indústria de cannabis tenha de fato se consolidado, e muitas serão engolidas por empresas maiores assim que as regulações começarem a surgir de fato, estiverem mais estabilizadas. Então, por exemplo, hoje eu invisto através de ETF. Isso equivale a estar investido em mais de 30 empresas do segmento,
dos mais diferentes setores, setores mais variados: cultivo, estratificação, farmacêutico, químico e até recreativo. Essas empresas têm pesos diferentes dentro do índice, mas muitas delas correm o risco de sumir ou de não prosperar, e isso impacta o investimento. Por isso, apesar de acreditar muito no potencial de valorização da cannabis, eu aloco um percentual pequeno do meu patrimônio destinado a investimentos mais voláteis e de mais longo prazo. Vale lembrar que esse vídeo é sobre uma análise pessoal e não uma recomendação. As empresas e fundos de canabidiol são muito voláteis. São para longo prazo, são considerados de alto risco e podem levar anos para dar retorno. Então, muito cuidado na hora de investir. Para qualquer investimento que você for fazer, é muito importante analisar a sua propensão a risco e o seu momento de vida atual e os seus objetivos. Dúvidas? Deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo. Beijos e até o próximo vídeo! Porque quando a gente acredita muito no investimento, acaba aceitando apenas opiniões que corroboram a nossa. Ou seja, que são muito parecidas com a nossa. E esse tipo de atitude pode fazer com que nós minimizemos, muitas empresas atuantes no setor.